Fala, sucesso, tudo bem com você? Que bom te encontrar. Mais um bate-papo. Eu sei que você está aí na expectativa para saber sobre os nossos convidados e eu tenho certeza que vai ser uma viagem musical. Vamos falar de muitos sucessos do passado que marcaram a nossa vida, do presente e do futuro também da música, com os caras que todo mundo gosta, curte, acompanha. Estamos recebendo aqui Nenhum de Nós, Teddy Sadi na área. Prazer, Arthur. Que legal. É um prazer pra gente, uma honra. Ainda mais que a gente agora ficou sabendo que, de alguma maneira, o Nenhum de Nós te colocou no caminho da rádio, no caminho da música. Isso é uma grande satisfação pra gente. Muito marcante. Cara, Camila foi um mega hit, assim, de proporções até difíceis da gente colocar, porque tocou muito em todo quanto é lugar, né? Foi. Toca até hoje. Até hoje, né? A gente costuma dizer que é difícil mensurar isso, né? Como é que a gente vai saber o impacto que uma música teve? E a gente acabou descobrindo uma que é muito interessante, que foi o IBGE que nos trouxe. Mesmo? Porque até o ano de 88, ali que a Camila estourou, o Brasil tinha cerca de 26 mil Camilas. Certo. Segundo o IBGE, depois de 88, 89, passou de 200 mil. Caramba. Tudo a ver. É um impacto. É um impacto. Que é interessante que Camila não era um nome tão comum assim. Verdade. Né, aqui no Brasil. Óbvio, tinha muitas Camilas e tudo, mas depois da música, né, então a gente tem muitos relatos hoje de pessoas que se chamam Camila, que batizaram os filhos de Camila depois de conhecer a música. E eu vindo pra cá, pra essa entrevista, pra esse bate-papo com vocês, lembrando, assim, a galera no colégio, todo mundo conhecia a letra, todo mundo gostava, todo mundo tinha o disco, todo mundo acompanhava no rádio e chegou pra públicos muito diferentes. Vocês fizeram um show na minha cidade, eu lembro que tinha adultos, crianças, todo mundo queria ver Nenhum de Nós e quer até hoje. Existe uma conexão emocional, né? A nossa música ela é muito emocional, assim, eu acho que o primeiro gatilho foi a Camila e logo em seguida veio o Astronauta de Mármore, que também causou um impacto. Aquele ano que ela foi lançada foi a música mais tocada do Brasil. Sim. E que também toca até hoje, já teve diversas versões, pagode, axé, metal. E isso é uma raiz emocional que a gente sempre assumiu, né? Nós sempre teve isso. E a Camila tem muito, muito forte, porque ela conta a história de uma menina que hoje a gente chama de uma relação abusiva. Na época a gente não tinha esse nome desse jeito, né? Tóxica e abusiva. Tóxica e abusiva, muito bom. E daí então a gente ficou sabendo dessa história que a menina estava passando, a gente foi lá e resolveu escrever a canção. E ela se chamava Camila mesmo? Não. E ela nem sabe que a música foi feita para ela. E como a gente, no decorrer da nossa carreira, assim, a gente teve vários depoimentos, testemunhos de pessoas que disseram: nossa, essa música mudou a minha vida. E eu encontrei forças para superar uma situação como essa. Eu era uma Camila. Muito, exatamente. E tem também, você falou de versões, né, de outros artistas, outros ritmos, mas também tem as versões das pessoas, que às vezes associam a música a circunstâncias que não tem nada a ver com o que está sendo dito e cantado por vocês, mas que traz para a pessoa aquele significado emocional, né? A letra ganha para ela um sentido próprio. Tem muito isso, né? Muito. E isso é a coisa mais bonita na música, da criação, né? A gente tem uma intenção, que é construir uma obra ali, mas depois que a gente coloca ela para o público, é do público, né? Sim. Para fazer as interpretações que quiserem. E a gente sabe de histórias. Bom, para não entrar muito, que é uma história longa, mas teve um rapaz que veio nos falar que o Astronauta de Mármore salvou a vida dele. Mesmo? E aí a gente falou: pô, mas como salvar a vida de alguém? Porque ele tinha decidido tirar a própria vida. Caramba. E ouviu do vizinho que estava ouvindo o astronauta num volume muito alto. E o verso sempre estar lá e ver ele voltar não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. E ele interpretou de uma maneira que impediu ele de tomar esse rumo. Eita. Entende? Então, isso é a beleza da arte, da música, né? Da criação. A música salva. Salva. E no fundo a música não é de quem faz, é de quem ouve, né? Verdade. E enquanto você estava contando, Teddy, essa história aí impressionante, né? Do rapaz que... Eu me coloquei no outro lado, me coloquei no lado do vizinho que estava ouvindo alto, porque nesse filme eu vi muitas vezes pessoas da minha geração, de gerações diferentes também, ouvindo o Astronauta de Mármore muito alto e cantando muito alto também. Interessante isso, né? E é interessante que
como tu falou, a letra ela acaba entrando para tua vida do jeito que tu quer. Astronauta é de certa forma uma letra hermética. A gente quis desenhar uma terceira parte de uma história que foi inventada do David Bowie para um personagem. Então, assim, ela não tem exatamente uma voz de ordem, mas ela traz várias referências. E cada um entende como quer. Teve até aquele rapaz que, uma vez, até em Belo Horizonte, de Camila, que ele dizia que quando o Renato entrava em campo pelo Cruzeiro... Não, Renato Portaluppi entrava em campo pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Ele dizia que o ódio segue e você não percebe. Porque ele ficava com muito ódio do Renato. Era eu e o Sadia, a gente estava na frente do hotel, O cara cantando, e o cara parou na nossa frente, a gente estava aparecendo muito na TV. Cara, essa é Aquela nova. música Camila, vocês fizeram para mim. E eu e o Sadia nos olhamos, assim... E aí ele começou falando, sabe o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho? Aí, quando ele entra em campo com aquela faixinha, eu tenho ódio, fico com ódio, que ficou até cego. Daí ele falou, ódio cego e você não percebe, então a música é pra mim. Caramba. Eu só disse, tá bom. Pô, tá, beleza. Valeu. Fica à vontade. Que bom, né? Que bom que influenciou de alguma maneira e traz essa recordação. Mas voltando a falar de Camila, eu posso estar enganado, eu quero aprender com vocês a respeito da história do Nenhum de Nós, mas me parece que foi logo no início da banda vocês já acertaram esse hit. Foi isso mesmo? Camila? Olha... O que é muito difícil, antes do né? que se esperava, inclusive. Né? Que a gente... É interessante, Porto Alegre, na época, tinha uma cena musical, uma cena de rock muito forte. De Fala... Garotos da Rua, tem Engenheiros do Havaí. Sim. Enfim. Só que a gente não era da turma do rock que frequentava. Nós éramos nerds, estudantes de engenharia, arquitetura, e gostávamos de tocar e tínhamos as influências. Né? Então a gente começou com a ideia de compor o próprio repertório. Não ser uma banda que tocasse... Nem se usava o nome cover na época. Não era uma banda que tocasse música de outros autores. E a gente começou a compor e devagarinho fomos montando um repertório. Aí a gente fez um primeiro show num bar, e aí apareceu uma oportunidade para a gente tocar num outro bar, e aquelas coisas. Só que... E vocês três, você e o Carlos. E o Carlão, Só que numa dessas aconteceu um show num clube, onde já o empresário acabou se interessando e nos desafiou a gravar uma primeira fita, e a gente teve incentivo para compor mais, e nisso a gente até trocou, fomos para outro estúdio começar a ensaiar, e estudando, fazendo estágio, aquela vida, quando tem perto de 20 anos, tem muito gás. E daqui a pouco, essa música não estava na fita original, que a gente fez como sendo a primeira demo, a primeira fitinha, mas a gente gravou ao vivo depois num show e foi parar numa gravadora muito precocemente. Nós não tínhamos 10 shows quando... Nós tínhamos 8, exatamente. Tínhamos 8 shows. 8 shows. Sabe que... É engraçado, a gente tá falando da geração. Eu tive conversando esses dias com o Tchê Gomes, que é o guitarrista, que era o guitarrista do TNT. Ele estava nesse show do Acidente. Estava. Ele se lembra claramente. O Flávio Basso estava, ele falou comigo. Que foi onde a gente tocou pela primeira vez na nossa vida, Camila. Isso é um pouco depois daquele movimento lá do Rock Grande do Sul? É um pouco depois? Um pouco depois. Tá. Tanto que a gente não faz parte daquele disco, nem Replicantes. Nem do show. Isso. Sadia, eu vou tirar uma dúvida contigo, já que nós estamos aqui. O Sadia tem a memória melhor que a minha. A gente começou a compor Camila no Bangalô, né? E terminou no estúdio do Walter, não foi? Na minha memória, quando começou a compor, ela ainda no bar onde a gente tocou, tinha uma certa abordagem. E depois, quando a gente foi para o Walter, que pegou, e até a gente uniu, tinha duas poesias feitas em separado, que a gente, não, peraí, só um pouquinho, isso aqui tem consequência. Isso aqui conta a história. Conta a história, ajuda a entender a história. Né? Exato. Mas eu não me lembrava. Eram 2 fragmentos? Era... 2 partes separadas? Mas depois a gente foi construir, porque o primeiro verso é bem construído. Né? Depois da última noite de festa. Por quê? Porque a menina passou... Isso é uma coisa que na nossa época era recorrente, né? A
casal brigava Sim. na festa, aí todo mundo via, às vezes aí as amigas iam lá conversar com ela, aí os amigos... Inclusive, no outro, desculpa te interromper, no outro dia tinha isso, né? E aí, como é que foi? E tal? Ah, fulano brigou, ciclano se acertou, tal. Tinha, sempre teve isso. Só que também tinha quando não se acertava. E no caso dela, quando ela era meio que humilhada e ele era agressivo com ela na frente de todo mundo, então ela voltava para casa... Chorando e esperando. Chorando, esperando amanhecer, sabe? Aquela festa foi traumática, ela não conseguiu atravessar a noite dormindo ou descansando, então amanhecia, aí o cansaço. E eu lembro claramente que a gente queria dar a ideia de que uma situação como essa se repetia. E aí vem o verso e depois da última noite de chuva. De chuva. Então o verso é igual, muda a festa por chuva, e dá essa ideia de uma repetição, de uma situação que em situações diferentes acontecia a mesma coisa. Em lugares, ambientes diferentes, ela passava na por isso. primeira, as coisas aconteciam com alguma explicação, e como isso foi se repetindo, se dava conta que depois não tinha mais uma explicação. Então, às vezes, peço ele que vá embora. Essa eu me lembro que a gente foi construindo. A segunda parte ali, que eu acho que a gente já pegou a vergonha do espelho naquelas marcas, a gente foi construindo a partir dos versos que já existiam. Caramba. E vocês... Bom, vou fazer uma pergunta muito clichêzona aqui, enfim. Vocês tinham noção, naquele momento, que tivesse esse tamanho? Não, De jeito nenhum. maneira nenhuma. Arthur, pensa assim, ó, hoje, a gente escreveu uma música, Camila e tal, né? Aí a gente vai oferecer para algum artista que está estourado, assim. E aí a gente fala, a pessoa vai perguntar, a gente quer, você não quer gravar essa música aqui? E o artista, sei lá, não vou dizer qual, qualquer um, vai perguntar, fala sobre o quê? Fala sobre violência contra a mulher. Talvez hoje alguns se interessassem. Exato. Entendeu? Mas naquela época, por exemplo, não só não se interessavam, como teve uma pesquisa que a MTV fez. E passados assim quase 20 anos da música, não existia nenhuma outra música no rock nacional que abordasse o tema. Caramba. Então, era evidente que a gente não tinha nenhuma pretensão de sucesso, nem com a Camila, e que é engraçado, nem com o Astronauta de Mármore. E surgiu essa letra tão profunda, especial, junto com a melodia, ou a melodia veio antes ou depois? Como é que foi? A nossa construção, na época de composição, a gente estava sempre junto. Então era meio tudo ao mesmo tempo agora. Daqui a pouco alguém tinha um insight de escrever uma parte da poesia e acabava, de certa forma, elas vinham crescendo juntas. Era muito coletivo e muito orgânico. Assim, a gente fazia nos ensaios, procurando soluções e tal. Mas eu me recordo, que o Saidi falou de uma outra abordagem, e eu me recordo disso que esse dia eu estava conversando com o Beto Bruno, da Cachorro Grande, que a primeira abordagem que a gente fez para Camila era inspirada num grupo de rock progressivo chamado King Crimson. Isso. Que é um troço rock progressivo. E aí... Difícil. Foi tão difícil que lá pelas tantas nós mesmos assim, não, acho que nós vamos ter que abandonar essa ideia, vamos partir para outra. Mas ela teve uma gênese aí, então aqui, ela vai sendo construída. Daqui a pouco passou por New Order. Legal. Saca? E aí funcionou, o Saidi botou aquela batida, que é uma batida muito New Order, assim, daí eu colei o baixo com ele e tal, veio a inspiração do riff e foi muito orgânico. E o refrão, e isso é uma história que a gente gosta de contar, a música... Imagina a Camila sem a palavra Camila. Difícil imaginar. Ela não tinha isso. De uma hora que entra um dó maior e era só... Não, nem tinha o dó, te lembra? A gente ficava passando uma parte para outra. E a gente ficava, tá faltando alguma coisa, E trabalhava a música. E um dia a gente foi ensaiar, e o dono, o proprietário do estúdio onde a gente ensaiava, era um cara muito caprichoso, assim. Ele, quando chovia, ele forrava o carpete do estúdio com jornal, para que os nossos pés, quando entrassem, não detonassem o carpete. Forração, acho que chama aqui, né? A forração. Forração. E aí a gente tava lá, quebrando a cabeça e tal. E é aquela coisa da inspiração, né? A gente tava buscando. Não sabia exatamente o quê. Sabia que não estava pronta. Sabia que não estava pronta. E a antena estava ligada ali. O radar estava ligado. E de repente eu olhei para baixo e tinha um anúncio de um filme argentino que estava passando naquela época na cidade de Porto Alegre e que se chama Camila. Camila. E aí sim,
Aí naquela coisa, mas teve a sorte, aí, olha isso. A sincronia, choveu. Se não chovesse, não teria... Botou o jornal na minha frente. E na hora que eu olhei, o Sadi fez a virada. Entendeu? Se o Sadi não faz a virada, eu olho e não me passa nada. Mas o Sadi estava preparando outra parte, quando ele veio, eu fui. Entendeu? Muito legal isso. Isso é essa que a gente falou, a criação coletiva e orgânica, que essa música tem, é impressionante. A gente tinha essa coisa de estar sempre tão focado que cria uma conexão. Sim. Nem time de futebol, Sim. que joga por música. Sim. Muito legal. E vocês literalmente jogam por música. Muito legal. E falando agora do lado do rádio, eu me lembro que eu estreiei no rádio anos depois, nós estamos falando de 88, pra mim, né? 87 é a música, mas 87, né? Pra mim chegou um pouco mais tarde, 88 e tal. E aí eu fui estrear no rádio em 92, mas assim como hoje, a música é muito forte. E pra gente que é, né, o locutor de FM, que é também um disc jockey, você abrir um horário com Camila, com Astronauta, era uma delícia, é uma delícia, porque a música ela começa muito forte, ela começa muito pra cima, assim, mexe com as emoções e tal. Então, poxa, e tem o lado da bateria ali logo no início que arrepia, né? É aquela, como a gente falou, a maneira que ela parou em pé já foi assim, mais ou menos. Né? Os detalhes foram lapidados, mas é porque ela tem esse formato e acho que nos tocou e toca quem escuta também. Muito legal. E tem assim, a gente falou da bateria, né? É uma coisa muito interessante que aconteceu. O Sadi era assim como eu e o Carlos, nós éramos músicos novatos. Sim. Né? Como a gente estava falando, tinha 8 shows, né? Quando a gente compôs Camila, menos. Menos ainda. E essa bateria que o Sadi criou para a música, era engraçado que tinha muito baterista profissional, uns caras fera, assim, Sim. que eles ficavam, até hoje, eles ficavam, mas nessa época mais ainda, porque o Sadi era um cara inexperiente, digamos assim, Sim. que os caras tentavam reproduzir e não conseguiam fazer a batida igual, cara. E aí alguns diziam que era eletrônica. Essa é batida eletrônica. Isso aí não tem o cara tocando. 87. Tinha essa história, essa lenda. Até tem muito engraçado, uma live que eu fiz, acho que o Aquiles Priester, um baterista, né, que me convidou durante a pandemia, e entrou na meio da live um guitarrista. Eu quero agradecer ao Sadi por eu ser guitarrista hoje. Pô, tem uma carreira legal. Digo, tá, mas... tá ligado? Eu sou baterista, né? Ele, sim, é que eu queria tocar bateria, mas eu não conseguia tocar Camila, aí fui tocar guitarra. Muito boa. Que sensacional, cara. Cara, mas a gente tinha alguns amigos bateristas que depois a gente foi fazendo, caras muito bons. Eu lembro do Ivo Eduardo, o Albino. O Ivo, sim. O Ivo era um técnico de som nosso também, que era um ótimo baterista. Ele se irritava com ele mesmo, que ele não conseguia tocar igual o Sadi. E o Albino, que também é um grande baterista, tocou com muita gente, ele falava, com aquele sotaque bem paulista. Eu não consigo fazer o que você faz na bateria. E o Sadi jovem, assim, né? Pô, legal, mas foi uma coisa muito da criação, assim, da inspiração do Sadi que ele fez. Aquele monte de virada, né? Que se tu bota na mão de um baterista que, vamos dizer assim, profissional, ele vai, não vou fazer tanta virada, ou não vou botar tanto bumbo, não sei o quê. E a gente estava querendo uma coisa que era diferente. É um bloco sonoro, né? Foi... E aí tem também, tem que ver a mão do produtor que conseguiu extrair isso, que às vezes uma produção que vai para o caminho errado, dá uma matada. Sim, principalmente uma banda que está começando, às vezes o produtor interfere demais e a coisa não acontece, né? Uma boa engenharia de som ali. Sim. Esses dias eu estava lendo um negócio, falando sobre relacionamento e tal, e tinha um capítulo dessa obra que eu estava lendo que mencionava a importância da admiração para que um relacionamento perdure. Falando do relacionamento homem e mulher, né? Que muitas vezes quando a admiração acaba, muitas vezes acaba o respeito e o resto vai pro vinagre. Eu tô vendo vocês conversando aqui, o Carlos não tá aqui, o restante da banda também, mas eu mencionei o Carlos porque tá na formação original desde o início, e eu percebi, assim, de vocês uma admiração muito legal, um falando do trabalho do outro com muito respeito, muita admiração, elogiosamente, depois de tanto tempo. A gente viu nesse tempo todo as bandas fragmentarem, cada um seguiu o seu caminho, mas vocês estão juntos. Vocês acham que também tem esse lado da admiração de um pelo outro para fazer a coisa funcionar até hoje? Vocês acham que esse é um elemento que até hoje junta
Não, isso acabou. Vou concordar com ele de novo. Não, eu acho que uma das coisas que faz o Nenhum de Nós ser forte é que a banda ela não começou porque foi se procurar um bom baixista, ou um bom baterista, ou um bom guitarrista. Foram amigos que quiseram ter essa experiência. Não sabia o quanto essa vivência ia durar, mas a gente então sempre respeitou muito essa questão da amizade. Então, quando o amigo tem que se respeitar, senão não tem relação, né? E isso eu acho que perdura. A amizade é uma amizade que a gente já tinha há bastante tempo. O Sadi e o Carlos se conheceram no primeiro ano do ensino fundamental. E depois teve o quarteto, foi... Primeiro ano do ensino fundamental, 6 anos de idade, 5, 6 anos. Não vou dizer o ano para... Não é ensino médio, ensino fundamental. Fundamental. 6 anos. Caramba. Eu conheci os dois quando nós tínhamos 10 anos. Foi na 5ª série. Então tu faz ideia. O Nenhum de Nós começou quando a gente tinha 24, 25, acho. Antes teve 22. O quarteto. Aquele quarteto ali foi mais uma brincadeira que a gente fazia lá na casa do Carlos. Mas eram vocês? Não, o Sadi não estava. Graças a Deus ele não se envolveu com essa parte. Na época eu me inclua fora dessa. Aprendendo a tocar percussão, tocava samba. Eu era o elo de ligação, porque assim, eu tinha alguns trabalhos, algumas coisas que eu fazia com o Carlos, e eu e o Sadi a gente gostava de tocar na noite, assim, o Sadi me encorajou a tocar algumas coisas para bar e tal, tocava bandolim, umas coisas assim. Mas você também tem uma formação clássica, né? Pouco tempo, assim, eu estudei violão erudito 2 anos. E então a gente meio que, o Carlos, claro, era muito amigo do Sadi também, mas a gente acabou se juntando por isso, por amizade. E principalmente porque o Carlos tinha uma guitarra. Era raro ter uma guitarra naquele tempo. O Carlos tinha uma guitarra. E ele tinha fundado uma banda, ele juntou uma banda ali, que ele ficou só por 2 shows e depois ele saiu. E a gente falou, pô, agora que tu tem uma guitarra, vamos fazer uma banda. Aí eu não sabia tocar baixo. Fui aprender, fui comprar um baixo. O Sadi estava começando a aprender bateria. A gente ensaiava na garagem da casa da minha namorada, que é minha esposa até hoje. E é uma coisa que é legal de falar, que assim, essa banda que o Carlos montou e que ele ficou por 2 shows, e eu me lembro bem porque eu acompanhei ele que montou, ele que convocou, era uma banda que se chamou depois Engenheiros do Havaí. Caramba! E ele não quis continuar com a banda assim, né? E aí, lembro que os colegas dele da faculdade, que acompanhavam muitos engenheiros, falaram, é louco, né? Pô, Engenheiros, uma banda, não sei o quê, uma banda de sucesso, e logo os Engenheiros lançaram o primeiro disco, foi um sucesso. E aí o Carlos andava pela faculdade de arquitetura lá, os caras falaram, você é louco, largou os Engenheiros, não sei o quê. Passa-se um tempo, a história se desenvolve. Tempos depois. Começa a tocar a Camila, um sucesso absurdo. Os caras discutem, quem é o guitarrista da Camila? Essa música tá tocando o Carlos. Aí as pessoas não tinham como entender, né? Pô, o cara saiu de uma banda, fez sucesso, aí todo mundo achou que ele vai decisão errada. Só de arquiteto. Vai lá, monta uma banda com os amigos, faz sucesso também. Ele brinca. Eu só montei 2 bandas na vida. Só 2. Engenheiros e Nenhum de Nós. Eu acho que ele tá com um aproveitamento bem legal, né? A média acerto dele é bom, né? Eu acho que sim. Vindo agora 2023, vocês estão aqui em Brasília para fazer um show maravilhoso num festival que faz parte já do calendário da cidade. E é interessante da banda. Vocês anualmente estão aqui, independente da Expotier, mas assim, de uma forma especial. É interessante isso. Eu sou do Paraná e estou aqui há 20 anos. Brasília tem um mundo inteiro aqui, porque tem as embaixadas, então a influência de todos os lados. Mas falando especificamente da cultura gaúcha, é muito vivo e muito forte aqui. Mas todos os estados, todos vão, não somente para aproveitar da Expotier, mas também da música. Como é que é essa relação com Brasília? Aqui também tem uma história com o rock. Como é que vocês veem essa cidade na história do Nenhum de Nós, já que Brasília gosta tanto de vocês? A gente começou a namorar Brasília desde o início, mas eu acho que ela virou casamento, esse namoro, com a Expotier. Legal. Porque a Expotier se consolidou como um evento do calendário da cidade, e o Nenhum de Nós se consolidou como uma atração que batia anualmente os recordes de público.
Independente da noite que tocava. Às vezes era sexta, às vezes era quinta, às vezes era sábado. Sim, E sempre... quarta, às vezes. Como hoje. Como hoje. Como rola hoje. E aí o lance que a gente começou a ser uma assim, não... Tipo, não tinha esse Poitiers sem o Nenhum de Nós. E o Nenhum de Nós não podia vir a Brasília se não fosse na Poitiers, entendeu? Mais de 20, com certeza. Foi. A gente só não veio em 2010, que a gente foi fazer uns shows na China. E coincidiu com o período da Poitiers. O período da Poitiers. Mas fora isso, e fora a pandemia, a gente sempre veio. Me lembro que o primeiro show em Brasília foi numa boate chamada Zoom. Zoom. Foi na Zoom. Lendária. Faz parte da história. A forração ela tinha forração nas paredes também, Sim. no chão, que tinha o logo, assim, nunca tinha visto uma forração com o logo da casa, né? E foi um show bem bacana. Aí a gente demorou um pouquinho para voltar. E aí depois a gente, né, virou figurinha carimbada nesse Poitiers e é sempre muito bom. E o público também sempre se renovando, né? Porque as pessoas vão conhecendo cada vez mais os novos trabalhos do Nenhum de Nós, mas tem também aquela coisa de tá o pai, mas agora já tá o filho também, as gerações, e é muito legal isso, acompanhar a evolução das pessoas, né? Por isso, foi uma coisa muito legal que tu falou sobre isso, né, dessa renovação. Porque, às vezes, o artista ele fica assim, a gente precisa lançar alguma coisa nova e tal. Só que a gente está tendo uma experiência de contato com o novo através do público. Que legal. E essa nossa história que é tão forte, por exemplo, com os pais, a gente não pode abrir mão disso. Então, o show, ele meio que algumas coisas se repetem, sim. Porque tem gente que esperou a vida inteira para mostrar para o seu filho um show do Nenhum de Nós. Entendeu? Tem gente que viajou 4, 5 horas para trazer, sei lá, o neto para assistir o Nenhum de Nós e tem que tocar aquela. Então, a gente entende que tem uma importância para as pessoas em relação ao que a gente escreveu. E isso nos renova muito. Legal. A gente se sente, assim, parte de uma cena de hoje por conta dessa renovação. Tu vê ali na Poitiers, a gente vai ver também, tem uma camada ali que geralmente fica bem na frente do palco, que é uma moçada que tem 14, 15, e a gente fica pensando, nossa, e sempre... Vão no camarim, é o meu pai, é a mãe. E eu falo vô, porque tem gente que tem os avós jovens ainda, né? E que mostram também. Meu irmão mais velho sempre mostrou, tinha os discos, não sei. Então, essa renovação a gente sente em cada show, viajando pelo Brasil inteiro, que a gente, graças a Deus, está mantendo uma agenda bem extensa, assim, né? E a gente se alimenta dessa juventude, assim, se energiza com ela. Então, pra gente é sempre novo. Cada show é diferente. Aquela velha pergunta, vocês não cansam de cantar Camila? Não. Não tem como cansar. A gente brinca que quando a gente entra no palco, liga um botão ali, que é o botão da emoção, da energia, da dedicação, da entrega, que a gente nunca desliga. E é tão bom ouvir isso, porque a gente também não se cansa de ouvir. Então, saber que vocês não estão cansados de cantar, pra gente já é um alívio. E essa trajetória de tanto tempo, tendo esse critério, né, dentro daquilo que a gente comunica, da poesia, acaba fazendo o Nenhum de Nós como, às vezes, um ombro amigo para algumas pessoas. E isso vai evoluindo. Eu me lembro, tinha uma comunidade no Orkut, que era... Meus filhos cresceram ouvindo Nenhum de Nós. Que legal. Era bem grande a comunidade. Muito legal. Muito legal. Mas é isso, né? O ombro amigo. A gente estava falando agora há pouco da importância da bateria nas músicas, nos hits. Muitos hits do Nenhum de Nós. Mas tem também a questão do timbre. Enfim, a banda toda funciona muito e a gente gosta e aprecia. Mas assim, falando especificamente do teu trabalho, o teu timbre é muito característico também, né, Teddy? A gente escuta, já sabe que é Nenhum de Nós, a tua interpretação também, essa coisa de ter ali o grave presente, mas também quando sobe fica muito... Tem uma pegada muito legal. De energia, né? De energia. Eu confesso que até hoje eu não me acostumo com isso. E aconteceu na época da pandemia, porque a gente andava sempre de máscara, onde a gente fosse... no mercado, numa farmácia, em algum lugar, estava todo mundo de máscara. Sim. E era muito engraçado o que acontecia. Para mim, ainda acontece, mas naquela época mais, porque eu estou de máscara. Em geral, a gente gosta de usar boné. Hoje eu não estou, especificamente não estou. Mas aí chegava num lugar
E eu falava, por exemplo, eu quero comprar uma água aqui. E a pessoa estava assim, ela fazia assim, eu conheço essa voz. Eu falava, poxa, eu entendi. E aquilo é uma coisa estranha, sabe? Porque eu estou muito acostumado com essa voz. Né? Mas é legal, ela é uma marca registrada. Sim. A sonoridade do Nenhum que a gente foi construindo, tem muitas pessoas que ouvem antes mesmo de eu começar a cantar. Aí parece Nenhum de Nós, aí quando entra a voz, é o Nenhum de Nós. Sim. Entendeu? E tem um outro lado também de às vezes estranhar de quando ouve a música que gosta, mas não está na sua voz, né? As pessoas falam, pô, bom, mas com Nenhum de Nós é melhor. Acontece isso também, né? Porque cria uma identificação, né? É porque também 90% das músicas do Nenhum de Nós, a composição passa por mim também, né? Então as palavras elas têm um valor diferente para mim, né? Mas a gente está falando dessa renovação e recentemente uma menina chamada Cissa, ela gravou uma versão de Camila incrível. Muito bacana. E ela tem 16 anos. Olha que legal. Então, nem 17 ela não tem. Nem 17. E ela fez a gravação e o single que ela fez para colocar no streaming, ela faz o mesmo gesto da capa do primeiro disco. Cara, isso não tem preço, né? Não tem preço. Vai tua homenagem. Muito incrível. Né? Agora, há pouco nós falamos da história, você falou do samba que você tocava às vezes à noite e tal. Sim. E eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma impressão de que vocês estão sempre abertos a outros ritmos, conhecer também outras músicas. Eu particularmente acho que existe 2 tipos de música. Não existe, para mim não existem vários estilos. Existe 2 tipos de música. Música boa, música ruim, música que bate, música que não bate, música que você gosta e música que você não gosta. É uma coisa bem pessoal. Mas eu sei que vocês regravaram uma do repertório do Jorge Mateus, né? Um estilo diferente, tal, sertanejo. E é interessante que eu me lembro que quando eu conversei com o Jorge Mateus e eles perguntaram dessa música, foi mais ou menos nessa época, 2012 e tal, que eu troquei uma ideia com eles também. E aí eles perguntaram, você gostou? Eu falei assim, cara, eu gostei muito, ela é muito diferente. Eles, nós somos uma dupla diferente. Eles até comentaram isso. Porque eu ouvi aquela música e, assim, linda. E podia ser regravada por vocês, podia ser regravada por um artista da MPB, um artista sertanejo como eles são, tal. Então é interessante como certas músicas, certas obras, certas composições, elas são tão legais e grandes e elas podem passear em qualquer estilo e funciona, né? Mas a gente, eu até diria que eu e o Sadia, assim, para essa nossa amizade, eu nunca teve preconceito. Que legal. E o Sadia é um cara que tem muita afinidade com samba. Eu gosto também do samba. Eu gravei um disco em homenagem ao Lupicínio Rodrigues, que é um cara da MPB, do samba, da poesia, né? Mas a gente gosta de exercitar isso. Tem um disco nosso, que é o Pequeno Universo, que tem uma versão que a gente fez, que eu adoro, que é uma versão que a gente fez para uma música do Jorge Aragão, que é Eu e Você Sempre. Que é maravilhosa, né? E não tem sotaque de samba. Não? Nada. A poesia é a estrela da canção. Depois pode ouvir, tá no streaming. Aí foi que o barraco desabou. Aí foi que o barraco desabou. Só que a nossa referência foi Radiohead, por exemplo. Entendeu? Mesmo? Sério, quando for ouvir, tu vai ver que isso... Vou procurar. E a gente gosta desse tipo de exercício. Tanto que quando a gente foi trabalhar a música do Jorge Mateus, a gente foi para uma coisa folk, um bandolim, com um acordeon, uma levada diferente, assim. Por quê? Porque a gente também pegou a força da poesia, da melodia e trabalhou em cima dela. E sem preconceito. E eu recentemente... E ficou lindo, né? Pode, obrigado. Eu gostei muito. Eu recentemente, fui convidado para participar da gravação de um DVD de um grupo jovem de pagode lá de Porto Alegre, o Grupo Chocolate, e eles perguntaram o que a gente vai gravar no DVD e tal. E eu falei, você toca alguma coisa do Nenhum de Nós? E sim, a gente toca Você Vai Lembrar de Mim, que é um dos maiores sucessos que a gente tem. O pagode, então vamos gravar essa. Então na gravação do DVD, quando eu entro, as pessoas ficam surpresas, assim, né? O que eles vão fazer? E eu canto o pagode com eles. A minha interpretação não é uma interpretação querendo desvirtuar o pagode e o samba, não. Eu embarco com eles nessa. E a gente tem muito essa mentalidade de... concordando totalmente contigo, de 2 tipos de música. E só que assim, na minha leitura, é aquela que eu gosto e aquela que eu não gosto. Pronto. Como foi com o Fábio Saraiva, um samba da década de 40, né?
muito bacana, que era de um compositor pelotense, Pelotas é uma terra muito sambista, que acabou, por questões, né, tempo de guerra, sendo uma das trilhas da BBC de Londres, quando falava do Brasil. Caramba. Não era Aquarela do Brasil, não era... Aí ele foi gravar o DVD lá em Pelotas, Isso. me convidou, eu cantei com ele. Uhum. Mas tem uma coisa, eu falo mais de mim do Sadi, porque eu e o Sadi fizemos engenharia. Uhum. E na época do básico, a gente ia para casa do Sadi estudar. E nós, olha a questão da música, nós dois sempre gostamos de estudar ouvindo música. Sim. E a gente ouvia uma rádio que tocava predominantemente certo. Samba. Mas tinha também o samba, um pouco de samba rock, Porto Alegre tinha um pouco disso. Rádio Jornal do Comércio. Uhum. A gente ouvia sempre. Não, Rádio Princesa na época. Era Princesa, depois a Rádio... Então a gente fez muita... A primeira gravação que eu e o Sadi fizemos caseiramente, assim, que ainda o Carlos ainda não estava envolvido, e que foi parar no primeiro disco, foi uma que a gente fez na casa dele, com um violão, eu tocando um violão plugado, e ele tocando uma cuíca. Olha isso, cara. E aí virou uma das músicas do primeiro disco. Não imaginava. Um violão que apareceu lá em casa porque um primo mais distante meu comprou, ganhou, e ele era para ser plugado, mas não funcionava. Então, coisa de engenheiro, a gente arrumou o violão, vamos experimentar. E aí pintou a ideia e essa virou música. Acabou encerrando o primeiro disco aquele. E Nenhum de Nós é um nome tão legal, tão bom, uma marca tão forte, que poderia também ser o nome de um grupo de pagode, de samba, né? Poderia ser. A gente Ficaria... viu num programa infantil que tinha uma banda de animaizinhos silvestres que o nome deles era Nenhum de Nozes. Que era bem castor, esquilo. Eles fizeram isso, é sensacional. Bacana. Que legal, cara. Próximos planos, o que vocês estão produzindo, o que sai aí, o que a gente pode aguardar? Falando do 2023 que está em andamento. Olha, a gente tá num foco aí que a gente... vai ter um componente emocional muito importante pra gente, que no final do ano a gente vai fazer uma temporada no Teatro São Pedro. Que legal. Que foi onde a gente já gravou um disco acústico, um DVD acústico e tal. E o teatro vai fechar para reformas e vai ficar 2 anos ou mais fechado. Uhum. Então a gente vai meio que fazer uma temporada de despedida, onde a gente deve fazer um olhar para as nossas temporadas, que a gente fez... tipo 20 temporadas lá. Era assim, também fazia parte do calendário em Porto Alegre. E a gente está meio que remontando isso, assim, a nossa cabeça está um pouco voltada para fazer uma temporada histórica, que eu não duvido que a gente acabe gravando também. É verdade. Que legal. Redes sociais, vocês são ligados, acompanham, estão... Sadidalto, o Instagram, que o dele é mais difícil. O meu é @burgomestre Sadi com Y. @burgomestre Sadi. Tudo junto. Tá. O meu é Tedi Correia, daí em todos os lugares. Tedi com TikTok, TH. THEDY Correia, tudo. TikTok, Instagram, Facebook e tal. E o Nenhum de Nós Nenhum de Nós é oficial. Que a gente, mesmo... Porque é aquela coisa, né? Mesmo que tu bote o certificado no Instagram ou tenha o certificado no Facebook e tal, é bom a gente botar para as pessoas se ligarem que é mesmo Nenhum de Nós. E ali a gente coloca atualização de agenda, os próximos eventos, que às vezes nem é show, é alguma coisa que a gente vai estar envolvido. Então pode seguir todo mundo ali que é... E tem o canal do YouTube da banda também. Legal. Mas só para não deixar escapar, o Sadi, ele administra o perfil dele e eu administro o meu também. Eu tenho pessoal que me ajuda, mas quando chega as perguntas lá, somos nós que respondemos. As pessoas dizem, mas são vocês mesmo, não é o secretário. A gente fala, não temos nem dinheiro para pagar secretário. Que legal, cara. Vou contar para você uma história, contei para eles aqui no bastidor, que é o seguinte: sou apaixonado por rádio, ouço rádio desde muito cedo mesmo. Mas eu ouvi o rádio AM, e aí por volta dos 11, 12 anos, uma colega de escola, uma amiga vizinha, chegou para mim. Ela sabia que eu gostava de Camila, cantava Camila lá durante a aula. E aí ela chegou e falou assim: Arthur, olha só que legal, Camila é a música número 1 das mais da Vale. Vale, uma rádio da minha cidade, mas eu não ouvi até então, muito novinho. Eu falei, o que é isso? Eu não tô entendendo. Aí ela me explicou, e aí no outro dia eu fui ouvir para saber. Aí eu ouvi a 10ª, a 9ª, e cada dia uma música era o primeiro lugar, porque são os pedidos dos ouvintes e tal. E de novo, no dia seguinte, eu ouvindo Nenhum de Nós
era a música número 1. A minha paixão pela música só se fortificou. Depois dali, eu ouvia todos os dias para saber quando é que ia tocar a Camila. Depois, Astronauta de Mármore. Mas foi ali que eu falei, caramba, esse negócio de rádio é legal, quero fazer isso um dia. Aí, um pouco tempo depois, 2, 3 anos depois, entrei nessa rádio e tô aqui até hoje, tocando muito Nenhum de Nós, e hoje tendo o privilégio de receber aqui o Teddy Corrêa e o Sadi. Muito legal. A história é muito bacana. Muito legal, cara. Para mim foi muito significativo lembrar disso. Eu nem me dava conta hoje, quando eu estava planejando trocar essa ideia com vocês, falei, poxa vida, que lembrança. Que bom compartilhar isso com a gente. E que a força que a rádio teve na nossa vida também. Né? Que legal. Porque, como tu falou, que na tua cidade a Camila chegou um pouco depois. Foi. Ela começou aos pouquinhos, tocando nas rádios locais, depois nas rádios, não chamava indie na época, mas eram as alternativas. E lá pelas tantas, ela começou a tocar aí nas capitais. E aí sim, aí ela ficou quase 2 anos. Exato. Né? E o tempo era diferente, né? O mundo era muito maior, né? Não havia essa conexão que tem hoje, né? A informação não chegava tão rápido. E o tempo também tinha um outro momento. Eu me lembro que Thriller do Michael Jackson foi, eu vi, sei lá, 2, 3 anos depois de lançado nos Estados Unidos, né? Que demorava para a coisa chegar. Quem morava no interior tinha esse gap mesmo. E eu me lembro que depois disso, Camila continuou em primeiro lugar muito tempo. Mais, sei lá, 6, 7, 8 meses tocando muito, né? Ela teve um processo de difusão, como se diz, que foi diferente. Como o Sadi tinha falado, que a gente não era muito da turma do rock gaúcho lá na época, que a gente era muito verde. Quando a gente gravou e saiu o single, né, a música de trabalho de Camila, em Porto Alegre especificamente, que todo mundo achava que ia ser mais fácil, as rádios não queriam tocar. Mesmo? O famoso santo de casa? Não, eles disseram, esses caras aqui são banda produzida pela gravadora. Porque a gente é daqui de Porto Alegre e nunca ouviu falar desses caras. Caramba! Os caras estão tentando nos empurrar uma banda goela abaixo. Rolou uma má vontade, então, no início? Total. Total. Havia uma sequência de bandas. Então, tipo assim, agora eles pegaram esse foco de Porto Alegre e vão criar uma banda... Na ordem, na sequência de bandas, nós estaríamos no fim da fila. Porque ninguém nos conhecia, nenhum radialista nos conhecia de fato. E daí, me lembro claramente que quando começaram o trabalho de divulgação, a gente teve essa péssima notícia. Olha, não vai tocar em Porto Alegre. Nós, poxa, aqui... E qual não é a nossa surpresa? Que ela começa a tocar forte em Belo Horizonte. Alguém descobre a música lá, que sempre recebeu bem também o rock brasileiro. Começa a tocar lá, começa a tocar na Fluminense FM do Rio. Que era Maldita. Só que esse caminho todo, até ela voltar estourada para Porto Alegre, levou quase 1 ano. Que é o tempo também para chegar no interior. A gente lançou ela em 87 e ela virou um sucesso nacional em 88. Só que enquanto isso ela ficou tocando. E a gente tinha a impressão que ela tinha chegado num topo, talvez, num teto, mas aí ela ficava maior ainda e maior ainda. E aí depois teve todo aquele momento de ir para os programas de TV, e vocês ali passando por todos, né? Teve esse instante também, e a música continuou ainda. Era muito engraçado, porque a gente chegava para fazer um programa de TV ao vivo. Pode falar, porque agora ele não está mais lá, o Faustão. A gente gosta, não estou falando por mal. E a gente estava lá, e nenhum de nós vai encerrar. E a gente estava lá, tocava ao vivo. E quando a gente estava se encaminhando para o final da música, vinha alguém da produção do programa e falava, toca de novo, segue. Porque a audiência está lá em cima. Só que a gente estava tocando a música. E era interessante porque quando ela tinha um solo no final, o Carlão vinha para frente para fazer o solo, eu chegava perto do Sadi, o cara vinha em minha... Soprava, a gente se olhava, vamos começar de novo. Eu voltava e ao invés de dar a finalização da música, começava tudo de novo. Quem sabe faz ao vivo, bicho! Aí a gente tinha obviamente, isso gerou uma agenda, né, gigantesca, eletrizante. E aí a gente começou a figurar no Globo de Ouro, programa semanal. Né? Então, como a gente estava às vezes muito longe, não tinha, eles diziam pra gente ir gravar o Globo de Ouro com 3 mudas de roupa. Que já fazia. Ele gravava 3 semanas diferentes. Olha isso. Gravava no mesmo dia. Eu me lembro deles trocarem o público, porque tinha público, os da frente e para trás, para não aparecer a mesma pessoa. Olha isso. Era muito legal. Passava um dia inteiro
dentro da Globo o dia inteiro. E eu lembro também vocês fizeram outros programas também e era sempre assim, muito aguardado. Era a atração principal, era anunciado na chamada do programa, né? Tipo assim, nesse domingo, no Faustão, tal, vídeo cacetado, e o Nenhum de Nós. Sim. Era uma atração muito, muito esperada. A gente curtiu, aproveitou muito esse momento, parabéns. A gente participava tanto da Parada de Sucesso como das vídeos cacetadas também. Que legal, né, cara? Que recordações tão boas e que fizeram tão bem pra gente. Que bom que vocês estão aqui. Ano que vem, por favor, passem aqui de novo. Aquela porta vai estar sempre aberta. Bacana. O camarim sempre vai ter um cafezinho. Da próxima vez, vamos ver se a gente deixa também uma cuia, um chimarrão. Não sei se eles gostam, mas pelo menos vai estar ali. Nossa, não, o camarim é irretocável. O camarim de vocês, certamente, nesses 37 anos de banda Nenhum de Nós, foi o melhor camarim de rádio que a gente já teve. Que bom. Tranquilo. Nos receberam como reis. Mas são muito queridos por nós. Nada, a gente agradece muito. Só avisa que na próxima a gente traz o chimarrão, né? A gente traz o chimarrão. Fechado. Já temos motivos, então, para o próximo episódio desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Eu sei que você gostou, então curte, compartilha, deixa o seu comentário e acompanha também não somente nas redes sociais, no YouTube, mas também na tela da nossa TV Brasília e da nossa Rede Clube FM. No Rio Grande do Sul temos 11 afiliados. Ótimo. Sim. Tamo junto. Valeu!